Bom dia, irmã Zezé já está por aqui, começando aqui já uns testes aí de imagem, de som, para iniciarmos a nossa EBD às 10 horas em ponto. Aproveita, irmã Zezé, e desperta aí os irmãos que estão ainda dormindo ou talvez distraídos aí com seu café da manhã. Opa, olha aí, tá vendo? Só foi falar, já tá aparecendo aí, irmã Ivani, Vanessa, Mércia. Muito bem, estamos chegando. Bom dia, minhas irmãs. E como sempre, as mulheres são as primeiras, né? E por isso que são as primeiras a desfrutar das bênçãos. São exatamente as mulheres as primeiras a chegarem no túmulo de Jesus e encontrar o túmulo vazio e poder levar essa tão grande e preciosa mensagem que nos conduz à salvação. Bom dia, irmã Luzinete. Olha aí, acho que vai ser uma reunião para as mulheres hoje, hein? Será que é porque a irmã Vanessa colocou a programação aí especial, só com as vozes femininas? Estamos aí no mês de maio, chegando o Dia das Mães. Vamos ver se os homens aparecem por aqui. Com certeza eles vão de aparecer. Olha aí. Irmã Francisca também, seja bem-vinda. Deus te abençoe nesta manhã. Nós vamos ouvir aqui um louvor. Eu vou colocar aqui um cântico que é entoado aí pelos vencedores por Cristo. O título é Quando a Glória do Senhor For Vista. E nós estamos vivendo um tempo de quarentena, pandemia, e muitos estão pensando aí na morte, na volta de Cristo, mas esta letra desse cântico nos leva a refletir, né? Um dia a glória do Senhor será vista por toda a terra e em todo lugar. Mas nós lembramos que, em primeiro lugar, os salvos estão aguardando o arrebatamento, a vinda de Cristo nas nuvens, né? E somente os salvos vão poder desfrutar desse momento glorioso, para futuramente, após a tribulação, Cristo vir, né, para defender o povo de Israel e vir com os seus santos, com a igreja, com os anjos, e aí sim todo olho verá. Mas que precioso é, nós estamos compartilhando sobre evangelismo, espero hoje fechar esse assunto, e isso requer a nossa consciência que nós temos essa responsabilidade de compartilhar esse evangelho. Não seja egoísta. Você vai ver a glória do Senhor quando Ele vier nas nuvens para arrebatar a igreja. Você estará junto com o Senhor, mas há muitos que ainda não podem ter essa certeza. Eles precisam ouvir falar de Jesus, precisam desse evangelho genuíno, desse evangelho transformador. E é por isso que nós levamos alguns domingos tratando a respeito desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos pregar esse evangelho, levar essa mensagem de salvação, porque há muitos que estão perdidos, né? Então eu já vou colocar aqui o cântico e eu creio que vai dar aí o tempo certinho para iniciarmos a nossa EBD às 10 horas em ponto.
sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra. O Rei que é Cristo sempre vai reinar. Muito bem, meus irmãos, nós temos a alegria de termos aqui mais uma EBD nesta manhã. E como eu dizia anteriormente, né, estava afirmando que esta letra é uma letra maravilhosa, que fala a respeito da glória do Senhor, que será vista por toda a terra e em todo lugar. E uma das coisas que eu dizia antes de colocar esse cântico é que nós vivemos uma época onde muitos cristãos também estão amedrontados, assustados. E eu tenho dito, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a escatologia bíblica, isso nos dá esperança, nos dá segurança e também aumenta a nossa responsabilidade. Então nós passamos aqui já alguns domingos falando sobre o evangelismo. E isso é uma grande responsabilidade. A letra aqui diz: quando a glória do Senhor for vista por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então pare para pensar nisso. Você que tem a certeza da sua salvação, certamente você é uma pessoa que tem uma grande responsabilidade. Um dia Cristo voltará para nos levar para junto dele, mas há muitas pessoas que não têm esta certeza. E nós que somos salvos não devemos de maneira alguma ficarmos amedrontados, mas devemos estar o quê? Firmados no Senhor e nessa promessa gloriosa. Isso aumenta a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Meus irmãos, o que a letra desse cântico diz, fala que Cristo vai reinar. E nós estamos aguardando isso. Então, por mais que seja triste o cenário, a tendência é essa, né? Um agravamento dessas crises, pandemias, guerras, terremotos. Mas para o salvo em Cristo, ele tem esta segurança de estar firmado no Senhor. Isso não deve de maneira alguma nos amedrontar, nos deixar aí em pânico, porque eu tenho dito, e por os últimos domingos eu citei muito a passagem de Tessalonicenses, onde Paulo afirma que o Senhor ele nos livra da ira futura. Então o que nós devemos fazer? Preocupar com aqueles que não estão livres da ira futura. Aqueles que precisam, de fato, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então esse cântico que nós ouvimos é um cântico maravilhoso, que fala da glória do Senhor, que será vista em toda a terra, por todo lugar. Nós precisamos falar do amor de Cristo àqueles que estão perdidos. Antes da nossa aula, nós temos aqui uma grande responsabilidade. Temos lembrado aqui dos aniversariantes, aqueles que completaram mais um ano de vida. No domingo passado, eu só fiquei sabendo após a IBD que a nossa irmã Floresmar tinha completado mais um ano de vida no domingo. Então eu consegui ligar para a irmã Floresmar, como eu mencionei no domingo à noite. Ela manda uma lembrança, um abraço a todos os irmãos. E a irmã Floresmar, ela está morando ali na região de Interlagos, né? Então isso dificulta a vinda dela à igreja, mas ela lembra dos irmãos com muito carinho e ela agradece as orações, ela manda um abraço enorme e ela tem acompanhado via o canal do YouTube os nossos cultos, né? Lembrando que nós transmitimos no canal do YouTube o culto noturno, né? Nós temos uma dificuldade ainda de poder transmitir simultaneamente para o Facebook e para o YouTube na IBD e também no culto de quarta-feira. Esperamos conseguir aí solucionar esse problema, mas de qualquer maneira, posteriormente, o estudo é postado também no canal de YouTube e eu peço, inscreva-se. Se você não inscreveu no nosso canal de YouTube, se inscreva lá, compartilhe, peça para os seus amigos também se inscreverem, né? E isso será uma bênção. Então, queremos lembrar em oração aí a vida da irmã Floresmar, que completou mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a vida da irmã. Mas tem aniversário de casamento, olha aí.
né? Esse casal bonito, maravilhoso que está aqui, Isaac e Noemi Guimarães. Então, nós queremos desejar aí o nosso feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, né? Que continuem firmes no Senhor, servindo ao Senhor com alegria, como tem servido até aqui, que possam ser realmente uma bênção, não apenas hoje, mas até a volta de Cristo. Vamos orar neste momento, meus irmãos, louvando a Deus por este momento e rogando as bênçãos sobre a vida deste casal que completa mais um ano de união matrimonial. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti por esta manhã, pela bênção de estarmos estudando a Tua palavra, louvando o Teu nome, compartilhando também as alegrias, e nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos de maneira especial pela vida do irmão Isaac e da irmã Noemi. Continue abençoando a vida deste casal, que continue firmes no Senhor, sendo uma bênção na Tua obra, como tem sido até aqui, suprindo cada necessidade, e que esse casal possa ser aí uma bênção, uma motivação para que outros fiquem firmes no Senhor. Nós rogamos para as Tuas bênçãos sobre a vida da irmã Florismar também, que no domingo passado completou mais um ano de vida. Abençoe a vida da Tua serva fiel, que enquanto pôde estar conosco, frequentando assiduamente, ela sempre estava, mas agora devido à distância, à idade, à dificuldade para locomover-se, ela não pode estar conosco constantemente, mas queremos louvar a Ti pela vida dela e pedir que derrame as Suas ricas bênçãos sobre a vida dela, a protegendo, a cuidando dela, Senhor, assim como dos demais irmãos idosos da nossa igreja. Queremos orar de maneira especial nesse momento, orando pela vida do irmão Manuel Soares, Floresvaldo Bom Jardim, João Alves, irmã Cida, irmã Terezinha, irmã Maria, cada irmão da nossa igreja, cada irmã, que o Senhor coloque para a Tua mão protetora e que possam sentir, ó Pai, a alegria da Tua presença na vida deles, de maneira que o Teu nome possa ser exaltado a cada momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Falei que os homens iam chegar, tá vendo? As mulheres foram as primeiras, viu? Eu havia dito anteriormente, assim como no sepulcro vazio de Jesus, as mulheres foram as primeiras a serem as testemunhas, não é? E aqui também aconteceu hoje na EBD, mas graças a Deus os homens chegaram aí também. Então que Deus esteja abençoando a cada um de nós, né? E que tenhamos aqui um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Quero lembrar os irmãos que são membros da igreja, né? Você que é membro e conhece a responsabilidade que tem para com o Senhor em primeiro lugar e para com a igreja local. A igreja continua com seus compromissos, né? Nós temos aí as despesas fixas que não são alteradas, mesmo no momento de pandemia. Então nós temos aí um compromisso de saldar essas dívidas que nós temos, essas responsabilidades. E contamos com a fidelidade dos irmãos que fazem parte da membresia da igreja. Então, os irmãos já sabem, podem depositar, fazer uma transferência bankline para a conta da igreja, Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. O banco é Bradesco, agência 902, conta corrente 680, dígito 7. Envie o comprovante para o celular 96424-1826. É o celular, é um dos contatos do irmão Wagner, nosso tesoureiro. Eu não consigo depositar, não consigo fazer a transferência. Então faça um contato com o tesoureiro e ele vai te orientar uma melhor maneira para poder estar lhe ajudando nesta situação. Temos responsabilidades, como eu falei, não apenas com os compromissos da igreja financeiro, mas com a obra missionária. Os missionários estão nos campos, alguns estão fora do campo, como é o caso da missão Novas Tribos, e nós precisamos manter a nossa fidelidade. Então, faça isso, né? Deus ama ao que dá com alegria, né? Então é muito importante manifestarmos também a nossa fidelidade nesse momento. Os irmãos estão trabalhando, né? A comissão aí de finanças, o exame, a tesouraria da igreja, tem trabalhado
para estar aí colocando tudo em dia, né? E uma coisa importante aqui, relevante, eu recebi o contato de um pastor aí, amigo de uma outra denominação, e ele estava até me falando a respeito aí de compras de máscaras e álcool gel, falando aí da situação, né? Voltando o culto, é bem possível que haja algumas regras a serem cumpridas. Ainda não temos essa data, né? Mas é bem possível que coloque aí limitações de distanciamento e também ter álcool gel, máscaras disponíveis, né? Então isso envolve também custos que a igreja precisa aí cuidar. Então, o irmão que é membro da igreja sabe o quanto a igreja tem zelado por essa fidelidade, então continue louvando a Deus pela bênção que Ele tem lhe dado de poder ter o seu trabalho, ter o seu sustento. Daqui a pouco quero orar também por aqueles que perderam o trabalho, que estão à procura de um trabalho, irmã Essilene, irmão Everton e outros que já estavam desempregados, estão na procura de um trabalho. Deus pode abençoar, mesmo numa época de pandemia. Temos aí um irmão recém-convertido, Danilo, e um pouquinho aí nas vésperas da pandemia, ele conseguiu lá um trabalho, um estágio, ele estuda engenharia, e aí agora, nesse período de pandemia, ele falou, pastor, eu quero contribuir com a Cesta do Amor. E ele falou que estava indo bem no trabalho, no estágio, então amém. Essa semana a irmã Suzana agradecendo porque o filho também passou pelo estágio e conseguiu efetivação, mesmo numa época de quarentena. Então não olhe para a dificuldade e enxergue ela sendo maior do que o seu Deus, porque Deus é maior que os nossos problemas, amém? Então aproveito para lembrar os irmãos também da responsabilidade com a Cesta do Amor. E eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos. Domingo estava na igreja e conversando com o irmão Getúlio, que participou do culto, louvando. Ele tinha recebido ali alguns itens, preparando a cesta. Graças a Deus, os irmãos estão contribuindo, né? Então, graças a Deus, podemos aí estar ajudando irmãos e também pessoas aqui da região da igreja que estão passando por uma necessidade. Então, se você pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível para a Cesta do Amor, procure irmão Getúlio e Laodiceia. Telefone 960740404 e o telefone do irmão Paulo e Miriam. Falei que ia olhar domingo passado e acabei não olhando aqui, não corrigindo, né? Mas é 994134693. Ou faça contato, como eu tenho dito, com um dos líderes da igreja e vão poder ajudá-lo aí a solucionar essa situação. Como devolver oferta, como levar, entregar o seu quilo de alimento não perecível. Então eu quero orar neste momento pela vida dos irmãos que estão desempregados, aqueles que estão trabalhando, aqueles que trabalham por conta, né, a necessidade de confiar no Senhor, e também lembrar em oração o pastor Vanderlei, missionário. Ele foi internado, fez a cirurgia, está no hospital. Agora pela manhã ele mandou uma mensagem, né, compartilhando aquela situação das pedras nos rins. E como eu conversava com ele e com alguns irmãos aí do conselho, eu creio que houve a quebra do carro dele. Ele vinha para São Paulo e foi impedido aí, né, por 2 vezes. Tentou vir no meio da estrada, o carro quebrou. A princípio não detectaram problema. E lá em Campinas ele teve essa crise, sem saber que era crise renal. E no hospital foi diagnosticado, medicado, e foram várias idas ao hospital. Mas, graças a Deus, ele conseguiu fazer a cirurgia. Vamos orar aí para que Deus o abençoe, que ele possa ter a alta logo, né? E ficar livre aí de qualquer perigo aí na questão de saúde, né? E orar também. Agora ele tem um carro que está com problema no motor, lá na oficina, para conserto. Então vamos orar por ele, pela vida de outros irmãos. Louvamos aí pela melhora da prima da irmã Eliette, também tratamento de Covid. Já está ali, apesar de estar no aparelho, uma necessidade, não é, de ir treinando novamente o funcionamento do pulmão, mas os médicos falaram, nasceu de novo. O filho do pastor Nildo também se recuperando.
Temos lá uma irmã, me fugiu o nome agora, Almirene, se não me engano, também ovelha do pastor Nildo, o marido na semana compartilhando que houve uma melhora e já retirada de algumas medicações. Eu gosto de compartilhar essas vitórias, meus irmãos, né? Porque quando nós olharmos aí o problema, uma dificuldade relacionada a essa situação, nós não vamos entrar em desespero, mas nós vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Então faça isso, contemple a glória do Senhor, contemple esse Deus que é poderoso, esse Deus que é grandioso e que tem nos sustentado. Lembrando em oração também a Rosa, irmã da irmã Dalice, internada, tratamento de câncer e também contraiu o Covid. Sim, a filha do irmão Joel e da irmã Nilza também já teve alta. O irmão Estevam estava aí avisando em alguns grupos, né? Está em quarentena, em casa, enfermeira também da área da saúde. Então vamos orar aí pela plena recuperação, amém? Então vamos orar neste momento, aproveitar esse tempo também para pedir que Deus nos abençoe no estudo desta manhã, que tenhamos aqui um tempo abençoado, que o Espírito do Senhor nos conduza nesse aprendizado nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti mais uma vez, ó Pai, por estarmos reunidos como a Tua igreja, como um corpo Teu, cujo cabeça é Cristo. Estamos unidos através do Espírito, o qual nos selou com essa promessa da redenção. Nós louvamos, ó Pai, por essa tão grande salvação e pela confiança que temos em saber que estamos orando e que Tu estás nos ouvindo neste momento. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado sobre a vida desses irmãos que estão em tratamento médico, pela maneira como o Senhor tem cuidado, como o Senhor está abrindo portas para um tratamento, e também louvamos a Ti por aqueles que o Senhor tem preservado em seus trabalhos e também à frente dos seus negócios que estão tocando, um trabalho, um negócio próprio, que o Senhor esteja abençoando a vida dos microempresários, daqueles profissionais autônomos, Senhor. Sabemos que esta crise tende a atingir, em primeiro lugar, estes que estão trabalhando por conta própria. Mas sabemos que o Senhor é maior que qualquer crise, qualquer problema. O Senhor é um Deus que pode abençoar, que pode dar a direção à vida dos Teus servos. Então os capacite, Senhor, a com sabedoria buscar as melhores estratégias nessa época de quarentena. Eu oro também, Senhor, pelos irmãos que perderam o trabalho, que em tempo, Pai, oportuno, o Senhor abra esta porta de trabalho para aqueles que estão desempregados também. Queremos, Senhor, orar em favor da vida do pastor Vanderlei, abençoe ele na recuperação, protegendo, ó Pai, de outras enfermidades, e rogamos também por aqueles que estão hospitalizados e que contraíram Covid. Coloque a Tua mão saradora, Senhor, que possamos compartilhar, assim como já tem acontecido, do Teu poder, da Tua mão saradora, cuidando da vida dos Teus servos. Oramos por aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, que possam, Pai, através deste momento crítico, descobrir que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu oro pela vida de cada irmão que está participando desta live, Senhor, abençoe a vida de cada irmão. Que tenhamos um tempo abençoado, que o Teu Espírito nos conduza em sabedoria e que saiamos aqui, ó Pai, desse estudo dispostos a serem praticantes da Tua verdade e da Tua palavra. Eu oro pelos pedidos especiais, pedidos que são compartilhados aqui, ó Pai, na rede social, que o Senhor responda de acordo com a Tua soberana vontade. E rogamos, ó Pai, nos abençoe, nos dê sabedoria para aplicarmos a Tua palavra de maneira adequada. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tivemos aqui já um momento, né, de louvor, um momento de oração, um momento de gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos, desse casal, como eu falei, maravilhoso, que completou mais um ano de vida. E olha aqui o aniversário, por esses dias aí,
não saiu aí da família Guimarães, hein? Carol, nós compartilhamos há 3 domingos atrás, domingo passado compartilhamos a irmã Penha e agora o Isaac, aniversário de casamento. Família abençoada, hein? Não tá faltando bolo por lá, hein? Que bênção é poder comemorar aniversários com a presença do Senhor e com a certeza que o Senhor é o nosso guia. Meus irmãos, nós temos estudado já alguns domingos a doutrina e a prática do evangelismo. E eu procurei, aqui ao longo desses domingos, falar um pouco a respeito do evangelismo. Olhamos para a vida e ministério de Jesus, olhamos para a mensagem que Jesus compartilhava, porque de fato o evangelho é essa mensagem redentora, salvadora, que aponta para a realidade que Jesus é Senhor e Salvador. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos a mensagem que ele transmitia, que apontava para a realidade de que ele, Jesus, seria crucificado, mas ressuscitaria, e que ele veio para dar vida e vida em abundância. E nós olhamos para a vida de Jesus e posteriormente nós olhamos também para a vida de Paulo, a pregação do apóstolo Paulo e a mensagem que a igreja primitiva levava. Olhamos também para a maneira como eles aproveitavam bem cada ocasião para compartilhar o evangelho. Nós também apresentamos aí o mapa romano, que deixei aí para que vocês pudessem memorizar. É uma maneira mais simples de você memorizar em um único livro da Bíblia versículos evangelísticos, para compartilhar o evangelho àqueles que são perdidos. E alguns domingos nós tratamos também como falar de Jesus, como evangelizar aqueles que não creem, ateus, agnósticos, aqueles que duvidam. Então, uma das coisas que procurei destacar é que algumas vezes a pessoa já vai se fechando para a apresentação do evangelho quando alguém diz que é ateu ou que duvida. E nós falamos, olha, é necessário você abrir um diálogo, fazer alguma pergunta, para ver se aquela pessoa está sendo sincera na pergunta, se por acaso ela não tem, na verdade, dúvidas que ela quer esclarecer, ou se de fato é uma pessoa que não tem interesse algum. Então, nós temos isso aí gravado, está aí no canal do YouTube, está na fanpage, e não precisamos ser muitos repetitivos nesse sentido. Mas nós procuramos aí apresentar algumas indagações que podem surgir no dia a dia dos nossos contatos, até mesmo familiar, escola, trabalho, não é? Nós podemos deparar com isso. E até digo, talvez em uma oportunidade, aconselhando alguém na igreja, após um apelo, talvez a pessoa vá aproveitar aquela situação de aconselhamento para levantar aquelas perguntas. Então são coisas para serem anotadas, para serem estudadas. E quanto mais nós estudamos, saiba de uma coisa, mais oportunidades evangelísticas o Senhor dará a cada um de nós para podermos compartilhar o Evangelho. Quanto mais você estuda textos bíblicos evangelísticos e situações também que envolvem as pessoas, o Espírito Santo vai te usar e vai te dar oportunidades para alcançar. Mas é claro, não pare de fazer isso também. Uma coisa muito importante, ore. Diante das suas orações, ore sempre para que Deus te dê uma oportunidade de evangelizar alguém, de falar de Jesus para alguém. E não fique amedrontado, volto a dizer, dizendo, eu não conheço muito a Bíblia, os textos. Já abordamos essa situação, mas não fique apreensivo a esse ponto. Por quê? Se você orar, Deus vai colocar alguém, mas alguém que você possa compartilhar dentro do seu conhecimento bíblico, o Evangelho, a Palavra de Deus. Então ore e peça sabedoria a Deus e o Senhor vai te capacitar cada vez mais. E eu devo dizer, esse estudo, ele deve até ser mais abrangente. Não vai ser o caso aqui nas nossas transmissões online, na nossa EBD online,
mas podemos, quem sabe, futuramente juntos estudarmos na igreja, mas poderíamos abordar ainda, além das indagações que falamos do ateu, do agnóstico, poderíamos abordar as variadas seitas que existem hoje. E como que elas surgiram, o que elas ensinam e o que a palavra de Deus diz. Então, à medida que você percebe que tem esse dom de ser um evangelista, é muito importante conhecer também o que ensinam as seitas e as mentiras aonde elas estão alicerçadas e combater aquelas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Isto é muito importante. Então, é algo interessante de ser estudado, esse aspecto da origem das seitas, como elas surgiram e a maneira de evangelizar. Eu percebi que nos últimos domingos passei muito rapidamente, no mapa romano ou na mensagem propriamente dita. Então eu pretendo hoje tratar dessa mensagem evangelística apresentando do ponto de vista do livro Sem Palavras, que traz ali verdades fundamentais. Mas antes disso, eu quero ler aqui o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Acredito que os irmãos já abriram as vossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 em diante, nós encontramos aqui um texto maravilhoso, onde o evangelista narra aí o chamado desses primeiros discípulos. E precisamos ler, olhar para esse chamado e nos imaginarmos também nessa situação. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, para conduzir outros a Cristo. Será que temos feito isto? Então veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Vou ler aqui os versículos iniciais e vamos ter mais uma palavra de oração e daremos sequência aqui no estudo. João, capítulo 1, versículo 35 diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Querido Deus, nós dependemos, Senhor, do Teu Espírito para entendermos as verdades que estão escritas na Tua palavra. E nós queremos, ó Pai, rogar esta graça, a bênção de mais uma vez aprendermos e crescermos e agirmos de acordo com a Sua vontade como verdadeiros discípulos do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a vivermos esta verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, como eu dizia aqui, o chamado dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus. Agora, eu não sei se vocês perceberam nessa primeira leitura aqui, está dizendo que João estava outra vez naquele local e dois dos discípulos de João Batista estavam com ele. E vendo Jesus passar, o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus. Esta palavra que nós sabemos que apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que ali estava o mestre, João Batista e seus discípulos, e esse mestre ele procurou sempre ensinar a verdade. E este é um cuidado que nós temos que ter também quando nós temos até mesmo o dom de ensinar a outras pessoas. Quando nós temos essa responsabilidade de liderança. Nós precisamos ter o cuidado de não ofuscar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Veja que João Batista ele tinha esta preocupação, esse zelo. Ele de fato estava ali para preparar o caminho para a vinda de Jesus, o Salvador. E quando Jesus está ali diante, ele não perde a oportunidade. Mas veja que João Batista não guardou esse ensino e essa mensagem apenas para ele. Então ele é capaz de dizer esta frase para os discípulos, dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Que vem na mente daqueles discípulos certamente a realidade daquilo que é ensinado dentro
do princípio do ensino do Antigo Testamento, onde há o sacrifício de um cordeiro, de um animal macho, sem defeito, e que era sacrificado e era derramado sangue como substituto daquele ofertante. E agora, João está dizendo em poucas palavras, o Messias chegou. Aquele é o Salvador que deveria vir ao mundo. Poucas palavras. Então nós já aprendemos aqui com João Batista a responsabilidade que temos como servo do Senhor, independente do quanto que nós sabemos. Nós precisamos compartilhar esse evangelho. Será que as pessoas que você lidera têm esse conhecimento do evangelho? Isso é a coisa mais básica que existe. E quando nós falamos de evangelho, nós precisamos parar e pensar nisto. Mesmo que eu seja o líder de um departamento da igreja, mesmo que eu seja o professor de uma classe na igreja, eu preciso ter essa preocupação em primeiro lugar com o evangelho. Eu tenho dito isso muitas vezes. Às vezes um professor de um departamento infantil vê uma criança e diz, está lá, é filho do irmão João, diácono, e da irmã Maria, serva de Deus fiel. Ah, ele já é convertido. Meus irmãos, cuidado com esta prévia avaliação. Se você não consegue olhar ou ver um testemunho, uma evidência de que aquela criança, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, realmente confessou Jesus como seu Salvador, aproveite a oportunidade para poder evangelizar. Então sempre nós precisamos semear, mesmo que seja uma lição de crescimento, lançar a semente do Evangelho. Nós precisamos nos aproximar das pessoas como Jesus fazia, como João o Batista fazia e fez aqui com os discípulos, para poder ensinar esta verdade básica da salvação que há em Cristo Jesus. Porque do contrário nós vamos perder oportunidades e olha, muitos vão morrer também perdendo a oportunidade de salvação. Então, temos que pensar nesse âmbito tanto da igreja local como do nosso lar e dos ambientes dos quais nós participamos. Então, vamos aprender com João Batista. Ele viu a Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas são as palavras de João. Então, o que eu posso dizer? Talvez aplicar isso na situação que nós estamos vivendo. Lembra que eu tenho dito aqui hoje? Não ficar em pânico com a situação de quarentena, de pandemia, saber sim que são alertas, são marcas da volta de Cristo. Domingo à noite pregando, eu falei, e isso é um sinal sim que Cristo está voltando. Mas haverá uma intensificação dos sinais e também a igreja está livre da tribulação. Mas há muitos que não estão livres e precisamos olhar para esses. E o que acontece diante do testemunho deste homem, de João o Batista? O que acontece? Ele diz aqui, versículo número 37, os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Olha só, seguiram a Jesus. Eles ouviram a mensagem de João Batista de maneira clara e não perderam tempo em seguir a Jesus, em se aproximar de Jesus. Perceba que quando nós evangelizamos e realmente estamos preocupados com isso, as pessoas vão querer em primeiro lugar seguir a Jesus. É claro que o mestre, ele tem sempre seguidores, mas o mestre de Cristo, apesar de ter pessoas o seguindo, elas estão seguindo eles porque de alguma maneira estão vendo, podemos dizer, a glória de Cristo refletida naquela vida através de um testemunho e de uma vida próxima do Senhor. E diz aqui que eles seguiram a Jesus. Agora vamos seguir a leitura, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Veja, não há como ser discípulo sem ter relacionamento. E
nós vemos que João Batista ele tinha esse relacionamento próximo com os seus discípulos, e da mesma maneira também, um discípulo de Jesus tem que ter um relacionamento próximo com ele. E aí eu te pergunto, estamos hoje no primeiro dia da semana, e na semana que se passou, quanto tempo você investiu na presença de Jesus? Lendo a palavra do Senhor, estudando os textos bíblicos, memorizando. Será que você gastou mais tempo com outras coisas e não com o Senhor Jesus? Veja que quando eles seguem a Jesus, eles falaram, queremos saber onde o Senhor mora. E Jesus falou, venha e vedes. E nós precisamos conhecer melhor o Senhor Jesus, e a maneira que nós temos para conhecê-lo melhor é através do estudo da palavra de Deus. E veja o que diz aqui o versículo de número 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que é traduzido o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Preste atenção aqui, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Perceberam esse ciclo evangelístico aqui? João, o Batista, conduz os seus discípulos a Jesus. Aponta, eis o Cordeiro de Deus. Aqueles primeiros discípulos vão a Jesus e falam, nós queremos saber onde moras. E entram na casa do Senhor, isso aqui é relacionamento. Se aproximaram do Mestre. E logo após, o que eles fazem? Nós encontramos aqui que André, ele encontra primeiro o seu irmão, e ele compartilha com o seu irmão dizendo, achamos o Messias. Veja, no plano evangelístico, essa tem sido a prova de o melhor método evangelístico. É quando uma pessoa que é salva leva o evangelho para dentro do seu lar. Sim, é verdade, você pode até dizer que muitas vezes é mais difícil para alguém do lar ganhar a pessoa no seu lar, mas nem sempre é assim. Nós temos histórias, e várias histórias de pessoas, e até mesmo crianças, que se converteram primeiro e levaram o evangelho para dentro do seu lar. Mas veja, levar para aquele que está próximo, levar para as pessoas que estão próximas. Então, João Batista conduz os seus discípulos a Cristo. Esses primeiros discípulos vão até Cristo, e agora a primeira atitude de André é conduzir o seu irmão a Cristo. Veja que ele diz para o seu irmão, achamos o Cristo. E aí conduz Simão até Jesus. E uma coisa que me chama a atenção aqui também é que Jesus, de fato, olha em Pedro e vê aí um grande líder. E sabemos o resultado. Início da igreja, Pedro ele se levanta como grande pregador e o líder ali, pregando a palavra e o líder dos demais. Veja, mas quem levou Pedro até Jesus aqui? Nós vemos que foi o irmão dele. A história está repleta de situações assim. Pessoas que não tinham muito estudo, muito conhecimento, mas que evangelizaram pessoas que no futuro se tornaram grandes evangelistas. São pessoas que de fato não pregaram a multidões, mas alcançaram aqueles que se tornaram pregadores de grandes multidões. Então, certamente terão grande galardão. Temos uma grande responsabilidade evangelística. Vamos seguir um pouco mais na leitura? Versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Interessante que o Senhor vai caminhando e ele vai encontrando pessoas. Isso aí deve nos levar a pensar também nesse sentido evangelístico, a abrangência, as oportunidades que surgem. Não foi apenas em um local, em uma localidade, apenas que o Senhor foi ao alcance de pessoas. Nós vemos que ele ia passando e ia encontrando pessoas de diversas funções, pessoas que tinham diversas habilidades,
mas que tinham um coração. E esse coração com a necessidade de Jesus. Então o evangelista é alguém que ele não se preocupa em primeiro lugar com a aparência da pessoa que está diante dela, mas sim com o coração, né? Com a mente. Ele se preocupa com o quanto que aquela pessoa está perdida e dessa maneira procura alcançá-lo com essa mensagem de salvação. E nós precisamos ser assim. E o evangelista é alguém que sempre vai aproveitar a oportunidade. Ele vai descobrir que não há situação onde seja impossível de se lançar a rede para pescar as almas perdidas. E apenas aqui uma leitura, ainda mais adiante, versículo 45 diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então nós vemos mais um encontro de Natanael, chamado Bartolomeu, e este tem esse encontro com Jesus. Esse também é mais um que é chamado para ser discípulo. E eu vou falar um pouquinho mais aqui de Natanael na conclusão aqui desse estudo de hoje. Como eu falei, nós já falamos anteriormente um pouco sobre a abordagem, sobre algumas indagações que o ateu, o agnóstico, que as pessoas podem levantar e como nós podemos transformar aquela indagação em uma oportunidade de evangelizar. Mas hoje eu quero focar um pouquinho mais sobre esse plano evangelístico. E eu falei do mapa romano, né? O mapa romano é um plano fácil de você memorizar, destacar na sua Bíblia, fazer a sua anotação para apresentar o plano de salvação usando apenas versículos no livro de Romanos. Então, só em Romanos você consegue transmitir a mensagem de salvação ao homem que está perdido. Mas hoje eu quero falar de um outro método que eu apresentei e é muito utilizado com crianças e por isso há muitos que rejeitam. Mas nesse plano nós encontramos aqui as verdades fundamentais que torna clara a mensagem do Evangelho. E eu quero mostrar para os irmãos, porque eu já presenciei isso muitas vezes. Indo para as ruas de São Paulo, eu já falei isso, centro da cidade, evangelismo nas ruas. Muitas vezes na abordagem na Grande São Paulo de crianças, os adultos paravam curiosos para ouvir essa mensagem. Porque é a mesma mensagem. O Evangelho ele é único, ele tem uma única mensagem. E procuramos apresentar de maneira clara. Mas antes aqui, eu queria fazer uma menção aqui também, bem objetiva, para verem o quanto esse livro sem palavras, ele pode ser efetivo no uso para alcance de pessoas perdidas. Talvez você não saiba, mas o primeiro homem que encontramos relatos que utilizou o livro sem palavras foi Charles Spurgeon, esse grande pregador batista do passado. Diz que na época havia apenas 3 cores, a cor escura, preta, a cor vermelha e branca. E Spurgeon, em sua pregação, usou algumas vezes esse livro sem palavras, tornando claro esse plano, essa mensagem de salvação. Logo após ele, há uma menção que Moody foi um outro pregador que utilizou o livro sem palavras para a pregação do Evangelho e principalmente também para tornar claro essa mensagem de salvação às crianças que estavam ouvindo a ele. Então nós vimos aí 2 grandes pregadores, Charles Spurgeon e também Spurgeon utilizou. E aí, sim, mais tarde, a esposa de Mr. Overholtzer, Jesse Irving Overholtzer, que foi o fundador do Ministério da PEC nos Estados Unidos, a esposa encontrou em uma biblioteca o livro sem palavras. Não se sabe quando foi acrescentada a cor dourada, amarelo dourado, então já tinha ali 4 cores,
E partindo desse princípio de querer evangelizar com clareza, foi criado aí a cor verde, e a partir daí o ministério fundado pelo Mr. Overholtzer passou a utilizar o livro Sem Palavras para a evangelização das crianças e distribuindo também ali os versículos adequados para expor o plano de salvação. E aí eu quero mostrar aqui, de maneira objetiva, como é que funciona apresentar o plano de salvação. Então, sempre começa-se com a cor amarela, a cor amarelo dourado. A cor amarelo porque nos lembra aí a criação de Deus, de maneira especial o sol. Isso nos faz pensar também que Deus ele criou o sol, criou o céu, um lugar maravilhoso, onde há ruas de ouro, e criou a mim e a você. Então, tratando aqui na página amarela, isso vai nos fazer lembrar que nesse ponto nós estamos aqui preocupados apenas, em primeiro lugar, em falar a verdade fundamental sobre Deus. Então, no Evangelho aqui, nós vamos nos preocupar em falar para o pecador a verdade fundamental sobre Deus. Que verdades são essas? Em primeiro lugar, a verdade que Deus é Criador. Não é isso que diz em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é importante ler esse versículo na Bíblia. Se for uma ocasião que você está evangelizando, evangeliza um pessoal, tem uma Bíblia, abra e leia. E diga, olha o que diz aqui em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que mais que ele criou? Criou os animais, criou a natureza. Sim, criou a você e criou a mim. E diante desta mensagem, nós vamos dizer que também esse Deus que é Criador, esse Deus ele é amor. Como diz João 3,16, Deus ele amou o mundo. Ele ama as pessoas que vivem no mundo de uma maneira especial. E você pode aí ligar, ó, é por isso que ele criou todas as coisas. Olha, Deus é amor. E ele te ama tanto que ele criou aí a natureza, onde você pode descansar. Talvez debaixo de uma árvore. Vimos lá a passagem, Natanael, mais adiante o Senhor diz que viu Natanael debaixo de uma figueira. Então, Deus ele criou a natureza, ele criou os frutos. E talvez você não goste de um tipo de fruto, mas olha a variação de frutos. Esse é o Deus que nos ama. Então, Deus ele é Criador, Deus é amor e é santo. O que significa isso? É interessante ver o que diz aí Atos, capítulo 3, versículo de número 14. Olha o que está escrito aqui. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Negaste o santo. É uma afirmativa que Jesus ele é santo, 100% puro. Nele não há pecado algum. Então, qual é a verdade aqui sobre Deus? Deus é Criador, Deus é amor e Deus é santo. E aí nós podemos aqui, dentro dessa apresentação do Evangelho, de maneira objetiva, dizer que esse Deus Criador, ele criou também o céu, um lugar maravilhoso. A Bíblia diz em Apocalipse que lá existem ruas de ouro, que lá no céu não há mentira, não há pecado, não há roubo. O céu é um lugar maravilhoso porque Deus está lá. Então, em primeiro lugar, apresentando aqui o Evangelho, você está mostrando que Deus ele é Criador, amor e santo. Essas são as verdades fundamentais. Se você conseguir mostrar pelo menos Gênesis 1:1, já está ótimo aqui nesse ponto. Então você falou a verdade fundamental sobre Deus. Agora é hora de você falar a verdade fundamental sobre o homem. Sobre quem é o homem. Então no livro Sem Palavras, o que nós encontramos após a página amarela é a página escura, que aponta para o coração do homem. E eu devo dizer aqui uma coisa importante também. Se você fizer alguma pesquisa a respeito disto, você vai encontrar algumas pessoas aí criticando, e até mesmo a PEC, né? Dizendo que é racista,
Porque olha aí, falando do coração sujo, preta, página preta. Então, diga assim, página escura. Por quê? A relação disto aqui é a relação com a sujeira. O pecado mancha o coração. E a Bíblia diz que ainda que os pecados tenham aí sujado o coração, eles podem se tornar alvo como a neve. O sangue de Jesus pode lavar e purificar. Então aqui não há nenhuma ideia racista, mas sim uma maneira de tornar claro que o pecado ele suja o nosso coração. Ele suja a nossa mente e o pecado separa de Deus. Então guardaram lá, em primeiro lugar, a primeira verdade é a verdade fundamental sobre Deus. Deus é Criador, amor e santo. Agora a verdade fundamental sobre o homem. Então qual é a verdade fundamental sobre o homem? O homem ele é pecador por natureza. O que isso significa? O homem já nasce pecador. Olhe para a tua vida. Alguém precisou te ensinar a fazer o que é errado? Olhe para o seu passado, quando você era uma criança. Certamente a desobediência começou cedo na tua vida, como na minha. E você foi repreendido pelos seus pais, por um adulto. Então, por que isso? Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos, e carecem da glória de Deus. O homem está separado de Deus. Nós precisamos mostrar isso para o homem pecador. Que o pecado nos separa de Deus. Nós já nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. Por mais que nós tentemos fazer aquilo que é certo, sempre nós nos vemos o quê? Praticando aquilo que é errado. Porque isso é a natureza do homem. Então, o homem também é incapaz de salvar a si mesmo. Nós precisamos, e aí nós temos algumas passagens que você pode anotar, pode estudar, né? Mas a passagem de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Anote essa passagem na sua Bíblia. Procure anotar, e isso é muito importante, está vendo? Uma passagem que torna bem claro que não é pelas obras que o homem pode ser salvo, mas é pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Isso é uma obra divina. Então, esse versículo deixa bem claro que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Em cada cor, você pode usar apenas um versículo, mas dependendo da sua conversa, você vai perceber a necessidade de mostrar mais um versículo que pode tornar claro essa mensagem de salvação. Então, no seu evangelismo pessoal, tenha a sua Bíblia predileta, anote, marque lá, e aí você não vai se perder. Então, a verdade fundamental sobre o homem, o que é? O homem é pecador por natureza, ele já nasce pecador e com desejo de fazer coisas erradas. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. Isso já derruba aquele pensamento do homem dizer: eu sou uma pessoa muito boa, eu pratico as boas obras. Aí já está tornando claro que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. E aí nós estamos apresentando o quê? Um problema. Primeiro nós mostramos a verdade fundamental sobre Deus, que é Criador, amor, santo, criou o céu, um lugar maravilhoso, mas agora nós apontamos o problema do homem. Ele está separado de Deus. E o homem, com o seu pecado, ele não pode ter comunhão com Deus, que é santo e puro. Como resolver esse problema? Então nós falamos aqui a verdade fundamental sobre Deus e falamos também a verdade fundamental sobre o homem e precisamos apresentar agora a verdade fundamental sobre Jesus, aquele que é Senhor e Salvador. Por quê? Apresentamos Deus, a verdade sobre o homem que está num problema chamado pecado, está separado de Deus e precisamos apresentar qual a solução desse Deus amoroso. A solução para o pecado desse Deus amoroso está em
Cristo Jesus e apontar a realidade que Jesus é Deus o Filho. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo de número 20. Nos diz o seguinte: levanta-te, pois... Perdão, estou no capítulo 10. Atos, capítulo 9, versículo de número 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. O que significa pregar que este é o Filho de Deus? É uma afirmativa que Deus é o perfeito Filho de Deus. É 100% homem e 100% Deus. Então, precisamos ensinar que a pessoa do Senhor Jesus, ele é Deus o Filho, ele é perfeitamente homem. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Diz lá: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o homem nasceu pecador e com desejo de fazer o que é errado. O homem não pode salvar a si mesmo por isso. Mas Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele veio para sofrer o castigo no nosso lugar. É por isso que aqui Paulo está dizendo, ele fez-se pecado por nós. Ele é perfeitamente homem, né? Mas ele também é perfeito Filho de Deus. E qual foi a obra do Senhor Jesus? Ele voluntariamente morreu na cruz e deu seu sangue como pagamento pelos pecados. 1 Coríntios 15, 3 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele foi sacrificado por nós, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então uma religião, ela não tem o sangue derramado. A pessoa diz às vezes, eu pertenço a tal religião e é por isso que eu vou para o céu. Mas a religião não derramou nenhum sangue. Algumas pessoas dizem que praticam boas obras. As boas obras não podem dar uma nova vida. Mas Jesus derramou seu sangue. E Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. É por isso que a frase aqui está dizendo, voluntariamente morreu na cruz, deu seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Esta foi a obra de Jesus na cruz do Calvário. E volta a dizer, voluntariamente, ninguém o obrigou. Ele diz que ninguém pode tirar a sua vida, mas ele voluntariamente deu a sua vida para resgate de muitos. E também, 1 Coríntios 15, 4, diz que ele ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma das coisas que nós colocamos em ênfase no estudo anterior, ou nos estudos anteriores, é a realidade que Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa fé. Estudo de quarta-feira, nós compartilhamos também um pouco sobre a ressurreição. Então Jesus, ele pagou o preço por nós. Então nós podemos observar que, em primeiro lugar, nós apresentamos a realidade que Deus é amor, criador e santo, a verdade sobre o homem, que o homem está perdido, separado de Deus por causa do pecado, mas a solução de Deus está em Jesus. Enviou Jesus 100% homem, 100% Deus, ele pagou o preço no nosso lugar, derramou seu sangue, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. E podemos ter a plena certeza que hoje ele está vivo no céu com o Pai. Mas ele quer viver também aonde? No coração. E aí nós temos, além de apresentar a verdade de que Deus é amor, criador e santo, e apresentar aqui a verdade sobre o homem, que é pecador, já nasce com o desejo de fazer coisas erradas, está separado de Deus, de um Deus santo. Esse Deus que é amor apresentou a solução para o homem, que está em Jesus. Na obra de Jesus,
na cruz do Calvário. E desta maneira, aceitando esta obra de Jesus, o homem pode ter o seu coração limpo. E aí nós encontramos esta verdade nesta mensagem a respeito da página limpa. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 17. Último livro da Bíblia. Olha que convite maravilhoso nós temos aqui. Apocalipse 22, versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Este é o convite, tomar de graça da água da vida, qualquer que tiver sede. E você evangelizando alguém, chegando a esse ponto, você vai poder apresentar João 12. Mas a todos quanto receberam, dá o poder de ser feito filhos de Deus. Após apresentar esta verdade e o homem ter uma compreensão que Deus é amor, que Deus providenciou o meio de salvação através de Jesus, aí é necessário apresentar o quê? O convite que há, para que o homem se arrependa do seu pecado. Então nós temos aqui a responsabilidade do homem. Qual é a responsabilidade do homem? Em primeiro lugar, a responsabilidade do homem é confessar a Deus que é pecador. Essa é a primeira responsabilidade. Eu gosto muito daquele exemplo na cruz. Aquele malfeitor ao lado de Jesus, ele confessa a Jesus que é pecador. Ele diz para o outro malfeitor que eles mereciam estar ali crucificados, porque ali era uma pena de morte, era uma penalidade sobre alguém que cometia um pecado. Mas aquele homem malfeitor, ele diz: nós merecemos, mas esse homem, Jesus, nem o mal cometeu. Então a responsabilidade do homem envolve confessar a Deus que é pecador. Você chegou nesse ponto da apresentação do Evangelho, você precisa dizer para aquela pessoa agora, se você entende esta verdade e você compreende que você é pecador, você precisa confessar a Deus com a sua boca que você é pecador. Segundo lugar, você precisa crer. Além de confessar, crer que Jesus morreu por ele. Olha, você precisa crer. Realmente acreditar que Jesus morreu na cruz e pagou o pecado, pagou o preço pelo seu pecado. Ele morreu no seu lugar. E além de confessar e crer, precisa clamar a Jesus e recebê-lo como Salvador. O malfeitor não fez isso na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então nós encontramos aqui estas verdades. E isto aqui se chama aquilo que nós falamos anteriormente, a apropriação. Ou seja, receber Jesus como Salvador, se apropriar dessas verdades, para que possa de fato nascer de novo e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Esta é a verdade que precisa ser apresentada. E aí, chegando nesse ponto, quando a pessoa realmente compreende, ela vai poder dizer com suas próprias palavras. Ou você vai ajudar aquela pessoa em oração. São as verdades que conduzem a essa salvação que há em Cristo Jesus. Agora, aquela pessoa aceitou a Jesus. O que você deve fazer? Tratar da segurança da salvação. A segurança da salvação é muito importante. E eu devo dizer, é importantíssimo. Como é que uma pessoa vai conduzir outra pessoa a Jesus se ela não tem certeza nem mesmo da sua salvação? Há muitas pessoas por aí pregando um evangelho que não é completo, porque acredita que uma pessoa pode perder a salvação. Mas aí eu pergunto, essa mensagem que nós acabamos aqui de transmitir é uma mensagem que garante salvação ao homem por causa do homem ou por causa de Cristo Jesus? É por causa de Cristo Jesus. Se eu digo que se há algo que eu possa fazer
que me conduz a perder a minha salvação, isso significa que a salvação não está centralizada em Cristo, mas centralizada no homem. Essa história de que o homem, se desviando do caminho do Senhor, perde a salvação, é balela. Não está na palavra de Deus. Então rejeite, meus irmãos, qualquer mensagem que alguém venha dizer que uma pessoa pode perder a salvação. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Então olhe só, eu quero fazer questão de ler pelo menos esses versículos. Há muitos outros versículos que nos dão a certeza da salvação, que nos garantem isso. Mas vamos percorrer por estes versículos, pelo menos. João capítulo 1, versículo de número 12. É um versículo que eu citei aqui. Olha o que diz João 12. Eu vou ler diretamente na Bíblia. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é um texto onde o Senhor está dizendo, veio porque era seu, mas os seus não receberam. Tu receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Você já creu em Jesus como seu Salvador? A Bíblia está dizendo, você se tornou filho de Deus. Você deixou de ser uma criatura e se tornou filho de Deus. A Bíblia, nós não encontramos nenhuma passagem que afirme que aquele que se tornou filho de Deus, ele deixa de ser filho de Deus porque se desviou, porque pecou, perdeu a salvação. Não. Aqui está dizendo, se tornou filho de Deus. Olhe João 5:24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24, diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estas são as palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo? Quem ouve a minha palavra. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo porque um dia você ouviu a palavra de Jesus. Alguém pregou esse evangelho, alguém abriu a Bíblia diante de você e apresentou a verdade da salvação. Então, você já se encaixa aqui nessa parte do versículo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha, Jesus está afirmando, ouve a minha palavra e crê em Deus Pai que me enviou. Tem a vida eterna. E diz aqui, não entrará em condenação. Está vendo? O verbo futuro está falando a respeito de um futuro. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não há nenhuma passagem bíblica dizendo que uma pessoa que nasceu de novo vai voltar para a morte. Não. Vai voltar para a morte espiritual. Não. Está dizendo, passou da morte para a vida, se tornou filho de Deus. É mais um texto que fala acerca da segurança de salvação. Vamos para outro? João 6. João 6, versículo 39. Olha que maravilhoso aqui. Diz aqui, João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade do Pai é cumprida. E ele está dizendo, nenhum do que o Pai me deu se perca. Ou seja, você nasceu de novo, você pertence ao Senhor. E aqui está dizendo que eu não perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade do Pai é realizada, é soberana. Podemos ler o 40 também. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei o último dia. Talvez você fique em dúvida a respeito do versículo 39, mas olha a segurança do versículo 40. Jesus afirma, eu o ressuscitarei no último dia. Vamos lá, Romanos 10, 28. Romanos 10, 28. Temos aqui mais uma passagem de segurança, de salvação.
Não é 10:28, é 9:28. Perdão, não é Romanos, é João 10:28. João 10:28. João, capítulo 10, versículo de número 28. Nos diz a palavra do Senhor: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha a afirmativa de Jesus: dou a vida eterna. E diz mais: ninguém arrebatará das minhas mãos. Isso é uma segurança excelente a respeito da salvação. Que versículo vai poder destruir essas bases sólidas daquilo que o próprio Senhor Jesus diz? E aí sim, agora vamos para Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39. É uma passagem excelente. Romanos, capítulo 8, versos 35, diz o seguinte, a 38. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou apresentando esses versículos de segurança de salvação porque é muito importante. É claro que quando você for apresentar, basta você dizer João 12, a todos quantos receberam. João 5:24 é um versículo excelente. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E isso a pessoa já vai entender que ela nasceu de novo. Então o que acontece? A pessoa precisa saber disso. Se ela pecar a partir desse ponto, após receber a Jesus, o que ela precisa fazer? Confessar o seu pecado. A Bíblia diz que não há um homem que faça sempre o bem e nunca peque. Então ensine aquela pessoa que você evangelizou a cada dia orar, conversar com Deus, confessar o seu pecado e pedir a ajuda de Deus para fazer o que é certo. Porque um salvo, quando ele peca, ele não perde a salvação, mas ele perde a comunhão com Deus. E através da confissão sincera de pecado, ele volta a ter esta comunhão com Deus. Ele precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus. Como eu já falei anteriormente, procure ter aí uma Bíblia para dar, um Novo Testamento, e instruir como ele deve ler a Bíblia. Ele precisa ir a uma igreja evangélica onde pregue a verdade da palavra de Deus, e ele precisa também compartilhar essa mensagem de salvação. Ele não precisa esperar muito tempo, ele já pode trazer outras pessoas para a igreja, ele já pode começar a conduzir outras pessoas a essa transformação que ele teve, assim como a mulher samaritana. Então, mais tarde foi criado a cor verde no livro Sem Palavras, que aponta o crescimento, olhando para as plantas que crescem, e aquela pessoa que nasceu de novo, ela precisa crescer em Cristo Jesus, né? Então, vamos orar nesse sentido para que Deus nos use de maneira soberana na exposição da palavra de Deus. Agora eu quero voltar para aquele texto inicial, para que nós possamos concluir a nossa lição de hoje. Vamos voltar lá para a passagem inicial, Evangelho de João. Nós estávamos lendo aquela passagem bíblica a respeito do chamado dos primeiros discípulos, João capítulo 1. E eu parei lá naquele texto de Natanael, João capítulo 1, versículos número 45. Eu quero ler novamente aqui o versículo 45. João capítulo 1, versículo de número 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem, vê. Por aqui nós podemos perceber. Natanael,
ele tinha algum conhecimento bíblico. E eu creio que não era pouco. Ele era zeloso aqui no conhecimento da palavra de Deus. E conhecendo Nazaré, ele perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a palavra foi simples, vem e vê. Versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, diante de tantos textos que nós encontramos no Evangelho, onde havia muitos homens religiosos, fariseus, saduceus, e que estavam com o coração longe do Senhor, o Senhor olha para aquele homem que ele vai chamar para ser um discípulo dele, e ele diz, aqui está um verdadeiro, olha só as palavras aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há mancha. E eu quero dizer, o Senhor ele está olhando para a sua igreja também. Ele olha para mim e para você. Será que ele vê uma igreja que não há dolo, que não há mancha? Uma igreja íntegra que obedece à palavra dele? O primeiro ponto de uma demonstração de obediência é o evangelismo. É pregar o evangelho, é se preocupar com as almas perdidas, é investir nisso, é eu ter aqui realmente uma consciência que eu preciso memorizar esses textos bíblicos, eu preciso saber expor um plano de salvação para conduzir outros à salvação em Cristo Jesus. O Senhor, ele estava buscando discípulos, e aqui ele está buscando discípulos ainda hoje. Discípulos assim como Natanael. E veja o versículo 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Algumas pessoas olham para esse texto e pensam, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? E muitos param para imaginar, deveria estar fazendo alguma coisa errada e Jesus falou ali. Não, eu não creio assim. A figueira era um lugar propício para ter a sombra, para as pessoas descansarem, e muitos utilizavam da figueira para meditar debaixo dela, para pensar, e muitos ali estavam estudando e pensando essas verdades espirituais. É bem possível, a Bíblia não diz que ele estivesse pensando as verdades espirituais acerca do Messias que viria ao mundo. E quando o Senhor diz para ele, eu te vi debaixo da figueira, possivelmente ele estava esperando esse Messias que se apresenta a ele, Cristo Jesus. E aquele homem fica maravilhado e naquele momento diz, Rabi, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. E as palavras de Jesus para aquele discípulo é, coisas maiores do que estas verás. Meus irmãos, Deus tem preparado grandes coisas para cada um de nós. Podemos sim ver grandes coisas, e principalmente no âmbito do evangelismo e da salvação de almas. Mas isso só é possível quando nós abrimos, quando nós permitimos que o Senhor domine todas as áreas da nossa vida. Então que nós venhamos a viver esta vida de frutificação, esta vida na presença do Senhor. Eu creio que essas palavras de Jesus, versículo 51, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está tratando aqui dessa relação de Deus com o homem. E quando nós temos comunhão com Deus, é como se os céus estivessem abertos, esse relacionamento de Deus conosco. E nós vamos sempre produzir esses frutos dignos de arrependimento. Então eu quero terminar esta aula aqui, chamando a atenção exatamente aqui para este ponto. Essa frase de Jesus para Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O Senhor pode olhar para a tua vida hoje e dizer, ali está um verdadeiro discípulo em quem não há dolo, os seus pecados pessoais estão te afastando do Senhor e não tens feito a vontade de Deus na tua vida? Que você abrace o desafio hoje de andar mais perto de Jesus.
de memorizar a palavra de Deus, de orar essa semana, de dizer: Senhor, me dê uma oportunidade de compartilhar o Evangelho, a mensagem de salvação a alguém que está perdido. E certamente Deus há de abençoar a sua vida e te conduzir por esse caminho. Eu quero fazer aqui uma oração e lembrar aqui alguns pedidos que também nos chegam aqui. Orar pela irmã Zildete, pede oração por ela, pela saúde. E vou lembrar também, mais uma vez, a irmã Dalice pede oração pela irmã dela, que está internada no Campo Limpo, com suspeita também de Covid, mais uma irmã. Então vamos orar, né, por essas vidas e pelas vossas vidas. Que tenhas aí um domingo abençoado e que logo mais estejamos juntos aí no culto online. Então eu quero orar aqui neste momento e rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada irmão que está aqui assistindo essa live. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti mais uma vez pela Tua palavra, pela clareza que o Senhor nos dá através do Teu Espírito. Pedimos perdão pelas nossas falhas e também por oportunidades perdidas ao longo da nossa vida. Queremos ser, Senhor, uma igreja sem dolo, sem mancha, uma igreja que obedece a Tua voz e a Tua palavra, uma igreja que está pronta a alcançar os perdidos, mesmo numa época de pandemia, mesmo em uma quarentena. Capacite o Teu povo e dê alegria, Senhor, a cada um que está orando com sinceridade, pelo pedido de oportunidade de evangelizar, a encontrar, ó Pai, oportunidades claras. Eu oro, ó Pai, pela Tua igreja reunida neste momento. Abençoe a vida de cada servo Teu. Oro pela saúde da irmã Zildete. Abençoe a vida da Tua serva, que possa haver uma melhora. Oro também pela irmã da irmã Dalice, internada no Campo Limpo, com suspeita, ó Pai, de Covid. Coloque a Tua mão poderosa sobre essas vidas, ó Pai. E principalmente que todos esses que talvez não tenham certeza de salvação, encontrem uma oportunidade de tomar essa decisão tão importante. Nos abençoe neste domingo. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos aí ao fim de mais uma IBD. E quero lembrar os irmãos que hoje, às 18h30, nós vamos ter, às 18h30 teremos a nossa live. Partindo ali da igreja a transmissão, né, portas fechadas ainda. Continuemos orando aí ao Senhor por sabedoria para trabalhar nesse tempo de quarentena, respeitando aí as normas que as autoridades estão passando a cada um de nós. Então que logo mais, aí você no seu lar, com a sua Bíblia, com a sua família, possa participar conosco. Convide alguém para assistir online. Compartilhe aí o link, chame um amigo, um parente. É uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Isso é algo muito importante. Então, a minha oração é que Deus abençoe a todos, que todos tenham aí um almoço excelente, um tempo maravilhoso aí em família, mesmo em quarentena, e logo mais teremos aí uma pregação da palavra. Espero que seja realmente esta palavra de esperança, de ânimo, para seguir adiante até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, até mais, fiquem com Deus. Lembrando a nossa divisa, ora sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe, excelente domingo a todos.